Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Com essas lindas palavras do salmista, saúdo cada uma e cada um de vocês. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Essas palavras expressam profunda confiança no Deus da salvação. Confiança de que Ele ouve e atende nossas orações. Confiança de que Ele se faz presente quando invocamos e que envia seu Santo Espírito para nos congregar. E é nessa certeza que nós nos reunimos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Convido para nos dirigirmos a Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo perdão. No primeiro momento, vamos nos dirigir individualmente a Ele, de forma silenciosa, para falar daquilo que nos pesa em nossos corações e em nossas mentes. Depois encerro com uma oração comunitária. Oremos. Deus, confessamos nossa falta de confiança em Ti, que nos leva a sermos pessoas intolerantes, vingativas e egoístas. Tu nos conheces e sabes que não perguntamos por Tua vontade para o nosso viver e que não temos amado de verdade. Quantas vezes escolhemos o caminho mais cômodo, fazendo o que é mais fácil, sem perguntar pela missão que Tu nos confiaste como Tua comunidade. Perdemos de vista o alvo maior, ser testemunhas do Teu reino. Tu nos presenteaste com Teu reino de paz e perdão e não demonstramos, Senhor, gratidão. Renova toda a nossa vida através do Teu Espírito, Senhor. Teu perdão clamamos cantando. Como um vaso nas mãos do oleiro.
o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Deus é misericordioso, justo e compassivo. Por isso, anuncio a vocês, os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o salmista confessamos, meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Oremos. Deus de toda compaixão e amor, Tu és quem nos reúne hoje aqui. Somos pessoas com diferentes histórias de vida e mesmo assim
formamos a tua comunidade. Nós te agradecemos porque nos chamas para sermos o teu povo na terra. Ajuda-nos a testemunharmos o teu amor a todas as pessoas e nas mais diversas situações. Dá-nos o teu Espírito Santo para que olhemos para cima e para diante dos muros que nos rodeiam e nos separam das outras pessoas. Por Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Que sofrem sua dor, ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo para que eu possa ver tua benignidade, tua salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Ouçamos a primeira leitura prevista para este 16º domingo após Pentecostes, que encontramos no Antigo Testamento, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 10 até capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva
por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta que cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 até 16. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui, palavras do Senhor. Louvado sejas, Cristo.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, Jonas é um dos assim chamados profetas menores do Antigo Testamento. Pouco ou quase nada se sabe sobre ele. Em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós lemos que ele era filho de Amitai, natural de Gat-Hefer, uma cidade fronteiriça do antigo Israel. E a história de Jonas começa quando Deus o envia a Nínive, a capital do Império Assírio, para denunciar a situação de pecado na qual a cidade estava atolada e também anunciar o castigo de Deus caso as pessoas não se arrependessem. E Jonas, compreendendo a complexidade de sua tarefa, teve medo de assumi-la e decidiu fugir de Deus. Ele sabia que as pessoas não ficariam indiferentes à pregação da palavra de Deus. Pressentia que a mensagem que ele iria anunciar em nome de Deus tocaria o coração das pessoas e que Deus as perdoaria e aí ele ficaria ali com cara de tacho. Ele não estava com vontade de testemunhar mais uma vez a misericórdia de Deus. Na visão de Jonas, Deus tem um coração mole e perdoa muito fácil as pessoas pecadoras. Então, para que perder tempo? Melhor é ir em outra direção. E assim ele fez. Embarcou em um navio que ia para Tarsis. Quando estavam em alto mar, veio uma tempestade com ventos fortes e ondas altas que ameaçou naufragar o barco. E enquanto os marinheiros faziam de tudo para se salvar, Jonas dormia tranquilamente no porão do navio. Eles então o acordaram e ordenaram que orasse ao seu Deus para que a tempestade fosse acalmada. Como a tempestade não passava, seguindo o costume da época, decidiram lançar a sorte para ver quem era, dentre eles, o pecador que havia provocado a ira de Deus. E essa sorte recaiu sobre Jonas. Mesmo receosos, mas sem outra alternativa, atiraram Jonas na água. A salvação de Jonas, segundo o relato do livro que leva o seu nome, foi ser engolido por uma baleia que teria sido enviada por Deus para salvá-lo. E grato, Jonas se dirige a Deus em oração, uma oração lindíssima que vale muito a pena ler e que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Jonas. E Jonas recebeu, a partir daí, uma segunda chance de vida. E foi enviado novamente, então, a Nínive para gritar contra ela, porque a maldade daquela gente chegara aos ouvidos de Deus. Lemos no capítulo 1, versículo 2. E dessa vez, Jonas não tentou fugir. Ele havia aprendido a lição. Não dá para fugir, não dá para se esconder de Deus. E chegando em Nínive, começou logo a anunciar com muita convicção que se não houvesse arrependimento, a cidade seria destruída dentro de 40 dias. Mas, como previu, o povo ouviu a sua pregação e se arrependeu dos seus pecados. E naquela época, em sinal de arrependimento, como demonstração de que se estava arrependido, arrependida, usava-se
roupas grosseiras de pano, de saco, colocava-se cinza na cabeça, cinza era usada para limpar, desinfetar, e se fazia jejum. Essa foi a decisão e até mesmo a ordem do rei. Nem mesmo os animais foram poupados de fazer jejum, inclusive de água, em sinal de verdadeiro arrependimento. Mas parece que aquelas pessoas não fizeram isso porque o rei havia ordenado ou por medo do castigo de Deus. Elas fizeram o jejum, elas se arrependeram por convicção. Elas se deram conta de que a vida, a maneira como estavam sendo, como a vida delas estava sendo levada, não estava trazendo alegria e satisfação para ninguém. Só lhes faltava alguém que lhes ajudasse a abrir os olhos e lhes desse uma nova oportunidade que lhes mostrasse que poderia ser diferente. E Jonas foi esse mensageiro enviado por Deus. E Deus viu o que os ninivitas fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, e mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria, nos diz o texto no versículo 10 do capítulo 3. Interessante que, ao invés desse arrependimento da cidade, da salvação da cidade ter provocado alegria, ter sido motivo de alegria para Jonas, foi justamente o contrário. Essa decisão de Deus de não castigar, de não destruir a cidade, e o arrependimento das pessoas desagradou o profeta. Jonas ficou muito frustrado quando percebeu que Deus havia voltado atrás de sua decisão de destruir a cidade de Nínive e com todos os seus habitantes. A sua frustração foi tão grande que ele quis, inclusive, morrer. Ele não conseguia entender as razões de Deus. Ele, que antes tinha experimentado a ação salvífica de Deus em sua própria vida, quando foi lançado ao mar, e que tinha experimentado a paciência e o perdão de Deus, e recebido uma segunda chance de vida e também de ministério, não tolerou que outras pessoas também fossem presenteadas com a mesma bênção. Entendemos bem essa reação de Jonas, não é mesmo? Porque afinal não somos muito diferentes dele. Também nós somos movidas mais pelo sentimento de vingança do que o sentimento de misericórdia. Mais pelo sentimento de egoísmo do que o da partilha. Nós adoramos fazer como Jonas, sentar para ver o circo pegar fogo. E até ajudamos a colocar mais lenha na fogueira. Existe até o provérbio: poucos são os que estão dispostos a ajudar. Conhecem esse provérbio? Esse texto bíblico, queridos irmãos, queridas irmãs, e vários outros textos que encontramos na Bíblia, nos ensina outra forma de agir dessa que nós estamos acostumadas. A história de Jonas nos apresenta um Deus extremamente misericordioso. Um Deus que não quer a desgraça de ninguém. Porque não foi para isso que Ele nos criou. Se fosse assim, Deus seria um Deus sádico,
que sente prazer no sofrimento de outras pessoas, das pessoas da sua criação. Mas Deus, nosso Deus, não é assim. O nosso Deus é o Deus revelado em Jesus Cristo, que preferiu morrer para nos dar a vida. Um Deus que não é e nunca foi conivente com a nossa sede de vingança, com a nossa habilidade de espalhar discórdia e desconfiança, com a nossa satisfação em ver a desgraça alheia e em tornar a vida das pessoas ainda mais difícil. Nosso Deus, esse Deus que se fez ser humano, é misericordioso e extremamente justo. E é isso que Jesus nos ensina com a parábola que ouvimos há pouco. Deus é puro amor e por amor nos envia para aliviar a dor de quem sofre, para anunciar vida ao invés de morte. Esse Deus, que é puro amor, nos ensina a viver e a ter compaixão. Que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guarde nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. E com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Deus de amor, que através de Jesus Cristo nos revela a tua misericórdia e o teu propósito de vida e salvação para todas as pessoas e para toda a criação. Graças te damos por tua palavra que nos convida mais uma vez a repensar nosso modo de vida. Como estamos carentes de experimentar e ter compaixão, Senhor. Intercedemos, Deus da Justiça, pelas famílias das 631 mulheres vítimas de feminicídio no primeiro semestre deste ano. Dá-nos coragem para denunciar toda e qualquer situação de violência que testemunhamos, para que vidas sejam salvas. Pedimos, Deus do impossível, pelo restabelecimento da saúde das pessoas que estão enfermas. Estejam elas nos hospitais ou em suas casas. Sê também com seus familiares, Deus. Dá-lhes ânimo, esperança, paciência, compreensão, tão necessárias para esse tempo de aflição. Sê com nossas comunidades e com toda a tua igreja na terra, para que permaneça fiel ao anúncio do teu evangelho. Que tua palavra não seja manipulada, mas denuncie as injustiças, conforte no sofrimento e na dor, acalme na tribulação. Intercedemos, Deus, também por nós. Ouve-nos quando agora nos dirigimos a ti, de forma individual e silenciosa. Por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos convidar você e sua família para participarem dos cultos presenciais em nossa paróquia. Próximo culto acontecerá no domingo, dia 27 de setembro, às 8h30, na comunidade de Primavera. E às 19h, domingo, dia 27 de setembro, às 19h, aqui na comunidade de Campo Grande. Lembramos também que ainda está acontecendo a campanha Vai e Vem, que é uma campanha nacional para arrecadar fundos para apoiar a missão, que é de Deus,
mas que deve ser a nossa paixão, a missão de espalhar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aqui no Brasil e além mar. Quando você trouxer a sua contribuição na comunidade, então traga também a sua oferta para a campanha Vai e Vem e diga, identifique que esse donativo, essa oferta é para essa campanha nacional. Também temos famílias em nossa paróquia que estão passando por necessidades e estamos iniciando, então, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Caso você queira colaborar com arroz, óleo, feijão, farinha de trigo, café, açúcar, alimentos que fazem parte da cesta básica, você pode trazer ou durante o culto ou durante a semana na secretaria da paróquia. Convido para estender as mãos para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E que a paz do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, contigo esteja e permaneça hoje e sempre. Desejo a vocês uma abençoada semana. Fiquem com Deus e sirvam sempre a Ele com muita alegria. Até o próximo culto.